Boa noite, pessoal. Que a paz de Deus esteja na sua casa, esteja na sua vida e que esse tempo possa ser um tempo dirigido pelo Espírito, conduzido pelo Senhor, para que você seja tocado, para que você seja fortalecido, que a gente possa nesses próximos instantes, nesses poucos minutos, seguir a voz do Senhor, ouvir a voz do Senhor e ser fortalecido pelo Senhor. Eu quero convidar você a permanecer comigo nesses próximos minutos, a estar comigo, para que a gente possa estar ouvindo sobre a palavra de Deus. E também, como a gente sempre tem feito, queria que você tomasse esse tempo também para convidar alguém para estar junto conosco, para participar conosco dessa breve conversa a respeito da palavra de Deus. Um tempo curto, mas um tempo que nosso objetivo é compartilhar um pouco da verdade do Senhor. E nessa noite eu quero falar com vocês a respeito de uma passagem que está registrada em Atos dos Apóstolos, e num dos momentos em que os apóstolos, os discípulos são presos por estarem anunciando a palavra de Deus. Conta para nós lá no capítulo 5 de Atos que eles são presos e que eles estão então na cadeia, e de repente eles são visitados pelo mover de Deus, por um anjo do Senhor, e eles são então libertos da cadeia. E é interessante que quando eles são libertos de uma situação de opressão, de dificuldade, de prisão, eles se posicionam novamente para pregar o Evangelho, e eles voltam então e continuam anunciando o Evangelho, continuam incomodando as autoridades religiosas da época. Conta para nós então a palavra que a hora que os religiosos começam a perceber que eles estão lá pregando, eles voltam na cadeia e vê que a cadeia está vazia, que não tem ninguém ali, que eles não estão mais naquele lugar. E aí vem então uma multidão ouvindo a pregação daqueles homens, o anúncio daqueles homens, e eles então mais uma vez, os guardas vão lá mais uma vez e conduzem então os apóstolos diante das autoridades religiosas e dão uma dura neles, porque eles estavam lá de novo pregando o Evangelho, de novo anunciando e espalhando, como eles dizem, vocês estão contaminando Jerusalém com esse anúncio, com essa doutrina, isso que vocês estão falando. E aí, então, coagidos poderiam estar os discípulos, os apóstolos naquele momento, mas diz lá no capítulo 5 do livro de Atos, no versículo 29, diz assim, Pedro, na verdade ele anuncia isso, ele diz junto com os outros apóstolos, é melhor obedecer a Deus do que a homens. Ele faz esse anúncio diante de um momento em que ele estava realmente sofrendo uma pressão. E a gente sabe que Pedro tinha uma característica de ser uma pessoa mais ousada, um discípulo mais ousado, que realmente falava aquilo que pensava, mas naquele momento ele traz uma grande verdade que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Eles já tinham passado por um momento de sofrimento, já tinham passado por uma prisão, e eles tinham sido libertos da prisão por uma interferência de Deus e continuaram então fazendo a vontade de Deus. Conta para nós a palavra que depois eles são então conduzidos, eles são até açoitados e são libertos, mas eles continuam firmes, olha, nós vamos fazer aquilo que Deus mandou. Nós vamos seguir a vontade de Deus, nós vamos seguir aquilo que Deus orientou a gente para fazer. E quando Pedro apresenta isso junto com os outros apóstolos, quando ele fala essa verdade, ele faz uma comparação. Ele diz, é melhor eu obedecer a Deus do que a homens. E quantas vezes eu e você estamos tomando decisões na nossa vida, estamos fazendo escolhas e estamos obedecendo algum tipo de pressão na nossa vida? Isso eu quero falar com vocês rapidamente, porque muitas vezes as pressões que nós temos são pressões de outras pessoas, são pressões de homens, e muitas vezes elas são completamente contrárias às orientações, às pressões e às direções de Deus. Existem pressões que são pressões nossas, que nós mesmos temos, algumas demandas que nós temos que pressionam a gente a tomar decisões. Ou seja, cada vez que eu obedeço, eu estou cedendo a uma pressão, eu estou cedendo a uma ordem, estou cedendo a uma orientação. A obediência está relacionada a isso, a submeter a uma vontade. A que vontade que você tem se submetido? Talvez se você olhar para dentro de você, você vai encontrar vontades que têm, de alguma forma, dirigido a sua vida. E talvez não sejam vontades muito boas.
Nós costumamos dizer que essas vontades são vontades da carne, porque a carne tem uma demanda, ela tem uma necessidade e ela clama por muitas coisas que nem sempre são coisas boas diante de Deus, mas elas são coisas que satisfazem a nossa carne. Muitas vezes nós seguimos então a orientação e nos submetemos à vontade de homens, porque homens estão nos pressionando, homens estão querendo que a gente tome alguma atitude, que a gente tome alguma decisão, que a gente siga a orientação de homens. E às vezes nós temos as vontades de Deus querendo dominar e dirigir e conduzir a nossa vida. Se nós pensarmos nessas 3 vontades, eu quero que você considere comigo. Qual que é a vontade realmente da minha carne? Qual que é a vontade realmente dos homens? E qual que é a vontade realmente de Deus? Porque quando eu estou obedecendo, eu estou cedendo a alguma dessas vontades. Qual que é o desejo? Qual que é a vontade? No que se baseia a vontade da minha carne? Do meu coração? No que se baseia realmente essa vontade? O que realmente tem sido a pauta para essa vontade que tem pressionado as minhas decisões e tem me feito obedecer a essa voz? Quais são as vontades dos homens para nós? Qual a intenção dos homens? Qual é o desejo dos homens? Qual é o objetivo dos homens ao ponto deles, de alguma forma, imprimirem vontades em nós? Trabalhar nas nossas vontades e querer que eu e você tenhamos um posicionamento segundo a voz deles. Qual é o real interesse deles? Qual é o objetivo deles? Ou seja, qual é a vontade deles? O que rege? Qual é o desejo que está no coração desses homens? Agora, talvez a gente não consiga fazer uma avaliação completa de quais são os desejos que nós temos e possamos, nessa avaliação, ter alguns equívocos. Talvez a gente possa olhar para a avaliação do coração dos homens e talvez não tenha todos os argumentos para poder definir isso. Mas quando nós pensamos na vontade de Deus, que a própria palavra define como boa, perfeita e agradável, nós pensamos no caráter de Deus. Aquilo que Deus tem para mim e para você é algo de melhor, é algo de excelente, é algo que leva eu e você a um nível de intimidade com Ele. Pensa, se esse Deus, pela infinita misericórdia, não poupou o seu Filho para que eu e você tivéssemos de novo ligados a Ele, não é a vontade dele nos abençoar? Não é a vontade dele fazer com que eu e você vivamos o melhor? Com que a gente experimente o melhor? Com que a gente se sinta melhor? Quando aqueles discípulos falaram: é melhor a gente obedecer à vontade de Deus do que à vontade de homens. Eles estavam claramente dizendo: olha, não importa se a gente apanha, se a gente é preso, se a gente sofre. Tanto que eles mesmo, depois de terem sido açoitados, eles ficaram felizes, porque se viram dignos de apanhar em nome do Senhor Jesus. Ou seja, a que vontade que eu vou ceder? A vontade dos homens ou a vontade de Deus? Ou a minha própria vontade? A vontade de Deus me leva a algo superior, porque a vontade dele realmente é me abençoar. A vontade dele é me preservar. A vontade dele é trabalhar na minha vida, mesmo que a princípio pareça desalinhado com a minha vontade. É nessa hora que o Espírito realmente concorre com a carne, porque as minhas vontades, elas são carnais, de um corpo que ainda tem um domínio do pecado, um corpo que ainda tem os desejos naturais. Mas a vontade de Deus não é infinitamente melhor? Não é boa, perfeita e agradável? Os discípulos entendiam que, apanhando, sofrendo, eles estavam anunciando o evangelho da salvação. Eles estavam anunciando as boas novas. Eles estavam conduzindo pessoas à vida eterna. Diante desse diagnóstico, eles dizem: é melhor cumprir a vontade do Pai. É melhor cumprir a vontade de Deus do que a vontade de homens.
Com ousadia, eles diziam isso diante dos homens, daqueles que os oprimiam, daqueles que os prendiam, açoitavam, de alguma forma imprimiam dor na vida deles. Meu convite para você nessa noite é escolher que voz, que vontade, que desejo você quer seguir. Se você escolher realmente seguir a vontade do Pai, deixa essa vontade preencher seu coração. Deixa ela ser boa, perfeita e agradável em você. Deixa ela encher o seu coração de satisfação. Deixa você se alinhar à vontade do Pai e ser abençoado por Ele. Aquilo que Ele tem para fazer, oferecer e gratificar na sua vida não se compara nem com a minha carne e nem com a vontade dos homens. Eu quero orar por você, para que a vontade do Pai prevaleça na sua vida e você se alegre por seguir a orientação de Deus. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Pai eterno, nós nos alegramos de poder permanecer na Tua presença e ouvir a Tua vontade. Reconhecemos que essa vontade muitas vezes não coincide com a nossa vontade, e muito menos com a vontade e o modelo dos homens. Mas vale muito mais obedecer a Tua, porque a Tua é perfeita, é boa, é agradável. A Tua vontade é uma vontade, um desejo de nos abençoar e não de nos punir. É um desejo de nos fortalecer, nos ligar na eternidade e não fazer com que a gente pereça. A vontade do Senhor é transformar a nossa vida num canal de bênção dEle, do Senhor. Oh Deus, obrigado. Representantes de Jesus Cristo, representantes do Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque a Tua vontade tem falado no nosso coração e nós te pedimos agora, Deus, em nome de Jesus, que ela prevaleça sobre todas as outras vontades e que a nossa escolha seja sempre o Senhor. Nós dependemos de Ti. Abençoa as nossas vidas. Cumpre o Teu plano, a Tua vontade em nós. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, fortaleça a sua caminhada e que a vontade do Senhor prevaleça na sua vida, em nome de Jesus.